Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa. E hoje a gente vai fazer o quê? Revisão para nossa avaliação que ocorre na sexta-feira. A gente vai fazer nossa provinha de português e de inglês também, né? Certo? Na sexta-feira. Mas hoje a Tinês trouxe a revisão da avaliação de português, tá? O que vai cair na nossa avaliação de língua portuguesa? Vai cair sinônimos e antônimos, a formação de palavras, as sílabas, a separação das sílabas e a classificação dessas sílabas, tá? Quanto ao número de sílabas, certo? Então, revisando aqui sobre o que é sinônimo e antônimo. Sinônimo é a palavra que quer dizer a mesma coisa ou quase a mesma coisa que outra palavra. São aquelas palavras diferentes que têm o mesmo significado, tá? Por exemplo, vocês têm aqui, as meninas estão sempre alegres, né? Eu posso substituir a palavra alegres, né, por a palavra contentes. Eu posso dizer que as meninas estão sempre contentes, né? Então, a palavra alegre é diferente na escrita de contentes, né? De contente, mas ela tem o mesmo significado. Por isso, elas são sinônimos, certo? Antônimos são aquelas palavras que têm um sentido contrário. O antônimo ele é contrário de outra, tá? É o oposto, ou seja, quente, frio, né? Claro, escuro, né? São antônimos. São palavras diferentes com significados opostos também, tá? Por exemplo, os meninos estão alegres. Mas se eu quiser dizer, trocar a palavra alegres por um antônimo, eu tenho que colocar uma palavra com um significado contrário de alegres. Então, os meninos estão tristes. O contrário de alegre é triste. De pobre, rico, né? De escuro, claro, tá? Quente, frio, ok? Aqui, nessa atividadezinha que nós temos aqui, que vocês podem estar escrevendo no caderno, para a gente poder estar revisando, é para você reescrever essas frases aqui, ó, tá? Trocando a palavrinha que está destacada por um sinônimo, ou seja, por uma palavra que tem o mesmo significado dessa que está grifada aqui, que está destacada, como o dia está lindo. Então, lindo, que palavra eu posso colocar no lugar de lindo que continua com o mesmo sentido? O cavalo é ligeiro. Ligeiro, que palavra eu posso colocar no lugar de ligeiro que vai ficar o mesmo sentido da frase? Nessa outra questão aqui é para você escrever o antônimo. Agora é o contrário dessas palavras que estão aí. Feia, qual é o contrário de feia? Caro, qual é o contrário de caro? Calmo, qual é o contrário? E cheio, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras de origem primitivas e palavras derivadas. As palavras que originam, que criam outras, são chamadas de primitiva, tá? É aquela que vai criar a partir dela, a primitiva vai criar outra. Ela se chama palavra primitiva, aquela que cria outras. E as palavras derivadas são aquelas que são criadas das palavras primitivas, entenderam? São aquelas que são originadas a partir de palavras primitivas, tá? Vamos aqui ver um exemplo. Nós temos as palavras primitivas e as palavras derivadas do outro lado. Se eu tenho a palavra pedra, ela origina a palavra pedreira, pedreiro, pedregulho, né? Então a palavra pedra é a primitiva, porque ela gera outras palavras.
ferro, ferreiro, ferradura, né? Também são palavras que são originadas aqui de ferro, então são derivadas. Vidro, vidraçaria, né? Então, essa é uma palavra derivada de vidro. Café, cafezal, cafeteira, né? Também são palavras derivadas do café. E bom, bondade, né? Para agora vocês completar aqui embaixo, ó, se vocês aprenderam certinho, corretamente, vocês vão conseguir aqui. Uma palavra primitiva ou derivada é aquela que vem de outra palavra. Quem é que vem de outra palavra? É a primitiva ou é a derivada? Uma palavra é aquela que origina outra palavra. Quem é que origina outra palavra? São as palavras primitivas ou as palavras derivadas? Certo? Agora falando um pouquinho, revisando sobre as sílabas. Em nossa língua, o núcleo de sílabas é sempre uma vogal. Não existe sílaba sem vogal, sem o A, E, I, O, U, né? E nunca mais do que uma vogal em uma sílaba, tá? A palavra amor, por exemplo, ela está dividida em grupos de fonemas pronunciados separadamente. Se você for pronunciar, você vai falar amor. Você abriu a boca, amor. Você falou 2 vezes, o som saiu 2 vezes. A cada um desses som que você fez, dá-se o nome de sílabas, tá? A palavra mar, por exemplo, tem só uma sílaba. Pé tem só uma sílaba. Pá tem só uma sílaba, né? Enquanto onda tem 2, né? Você fala 2 vezes, você abre a boca. Onda. Palavra biquíni, biquíni. Você fala, sai 3 sons da sua boca. Biquíni, certo? Brasileiros, né? Brasileiros, certo? Brasileiros. A Tinês falou que só fica uma vogal, tá? Existe as semivogais, ou seja, aquela que quando você pronuncia, ela não aparece no som. Como a palavra aqui, brasileiros, ó, brasileiros. O I ficou bem, né? Brasileiros. Ficou bem fraquinha, uma semivogal, tá? Quando acontece isso. Ela possui 4 sílabas, né? Para separar as sílabas assim, ó, como a Tinês fez aqui, né? A gente seguindo esse exemplo, a palavra aqui, ó, nós temos um gatinho aqui, a palavra é gato, ela ficou gato. O balde, você vai botar aqui a palavra balde e aqui você vai ver quantas vezes eu abro a boca. Balde, balde, né? 2 vezes. Você vai colocar as sílabas aqui. Rede, 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 2 vezes. Então tem 2 sílabas. Sino, sino, sino. Eu mexo a boca para falar 2 vezes. Aqui, tomate, vocês vão colocar mais um quadradinho aqui do lado, porque vai precisar, né? Tomate, vocês vão colocar tomate. Você falou 3 vezes, não foi? Tomate. Mexeu a boca 3 vezes, então são 3 sílabas. E pé é só uma sílaba, tá? Classificando as palavras quanto ao número de sílabas, a gente aprendeu que nós temos as palavras monossílabas, que é aquela que só tem uma, dissílaba, que tem 2, trissílaba, que tem 3, e polissílabas, que possuem 4 ou mais sílabas, tá? Então, exemplos aqui de monossílaba é a palavra mãe, flor, lá, meu. Pronto, só fala uma vez, não é? Então, só é uma sílaba. As palavras de sílabas têm exemplos como café, sombra, carne, caju, melão,
maçã, certo? Então, vocês perceberam aí, ó, que vocês abriram a boca, vocês mexeram a boca para falar 2 vezes. Então, são palavras de sílabas. Trissílaba, trissílaba, possuem 3 sílabas. Cinema, você, mesmo que você não mexa a boca, mas você toca a sua língua nos dentes para falar cinema, né? Próximo, odair, né? Odair. Mágica, 3 vezes também. E as polissílabas possuem aí 4 ou mais sílabas. Um exemplo, nós temos a palavra avenida. Você tem aí 4 sílabas. Literatura, nós temos aí, né, literatura, 5 sílabas, né? Então, por isso ela é polissílaba. E amigavelmente, você aqui possui 6 sílabas, né? Então, polissílaba também. Adivinhar, você tem aí 4. Então, por isso é polissílaba, tá? Para relacionar aqui, finalizar a nossa revisão, vocês vão relacionar essa coluna aqui com essa do outro lado. Uma palavra que é monossílaba, ela possui quantas sílabas? Uma palavra que é de sílaba, ela possui quantas sílabas? Uma palavra trissílaba e uma palavra polissílaba. Vocês vão colocar esses números aqui do outro lado, tá? E é isso. A nossa aulinha de hoje, a nossa revisão de língua portuguesa, tá bom? E a gente, na sexta-feira, faz a avaliação. A Inês vai mandar um vídeo aí mostrando a imagem da prova, explicando o que vai cair, questão por questão, tá bom? Aguardo vocês na sexta-feira. Até mais, fiquem com Deus.